E Bela, eu te acompanho, né? Já falei várias vezes, mas tô vendo que você tá num processo de retirada do açúcar, né? Tirou, na verdade, o açúcar da sua vida. Mais de 2 anos. Uau! E você acha que isso contribui para uma melhora em termos de ansiedade? Você falou que alguns alimentos são inflamatórios, né? Que inflamam até o cérebro. O açúcar é um deles? Porque eu Tem- acredito que o açúcar é o maior problema do ser humano hoje, né? Se a gente for parar para analisar friamente, o açúcar, eu não vou saber precisar agora em que século foi isso, mas o açúcar, num primeiro momento, ele era usado para conservar alimentos. Ele não era usado como um ingrediente para receitas na cozinha, mesmo porque era um alimento extremamente caro. Não tinha muito cultivo, né, de cana-de-açúcar, não tinha esse processo que a gente conhece hoje, que é chão de fábrica e se fabrica açúcar como água. Mas no princípio não. Então era extremamente caro, as pessoas não usavam para receitas. E uma vez que ele foi introduzido na alimentação dos seres humanos como um ingrediente, as coisas mudaram. Foi aí que a gente começou a perceber mais doenças, mudanças genéticas, epigenéticas, e doenças como câncer, por exemplo, né, que muitas vezes deriva aí muitas vezes não sempre, né, de células adoecidas, que pode ser muito agravado pelo consumo de açúcar. E não só isso, diabetes do tipo 2, obesidade, suas comorbidades e assim por diante. O açúcar, ele tem um alto poder inflamatório. E quando a gente fala em inflamação, a gente tem que pensar na inflamação, não somente naquela inflamação, como, por exemplo, quando, sei lá, você fura a orelha, né? Eu tô com esse furo aqui que está inflamando. Essa é uma inflamação, teoricamente, boa, porque é o corpo tentando cicatrizar ali uma ferida. A gente está falando de uma inflamação que é silenciosa. Não é uma inflamação que vai ficar vermelho, necessariamente, que vai coçar, que vai doer, mas ela está acontecendo de forma sistêmica. E isso muitas vezes começa lá no nosso intestino. E o nosso intestino é um órgão que, inclusive, é chamado de o segundo cérebro. Tamanho o seu potencial e o seu poder dentro do nosso corpo. O nosso intestino, ele tem um sistema nervoso entérico ali, ele tem neurônios dentro dele. É uma coisa muito bizarra da gente pensar que a gente tem neurônio na barriga, mas a gente tem. São trilhões de micro-organismos morando dentro do nosso intestino. E o nosso intestino... Eita, minha bateria aqui piscou, desculpa. O nosso intestino é responsável pela produção da maior parte de serotonina no nosso corpo, que é um hormônio neurotransmissor que regula as nossas emoções, dentre outras coisas, e também pela nossa resposta imunológica. Então, se a gente pensa numa alimentação que é precária, numa alimentação rica em açúcar, em fritura, enfim, gordura saturada, hidrogenada, e eu não estou dizendo que gordura saturada é inimiga, não, mas em excesso, e dependendo de onde ela vem, sim, ela pode ser uma grande vilã. A gente vai inflamando. E aí o nosso intestino para de funcionar no seu potencial máximo. Porque a gente começa a enfrentar ali uma desbiose, que é um desequilíbrio na nossa flora intestinal. O intestino para de funcionar, a imunidade é abalada, os níveis de serotonina caem, aí começa a ansiedade, gatilho para depressão, gatilho para obesidade, dentre outras coisas. Sem falar também na produção insulínica, né? O nosso pâncreas vai ficando sobrecarregado. Então, assim, é tanta coisa ruim que o consumo excessivo de açúcar causa, que, cara, se as pessoas soubessem, todo mundo ia tirar o açúcar. Sabe por quê? Porque o açúcar é uma caloria vazia. Ele não te oferece nenhum nutriente. Ele não é rico em vitaminas e minerais. Ele não é rico em proteína. Ele não é rico em gorduras boas. Ele é rico em nada. Ele é rico em inflamação e calorias. Apenas. Não tem por que a gente consumir. O ser humano não foi feito para consumir açúcar. E aí eu fui tirando, assim, aos poucos, claro. Tem 2 anos e pouco que eu tirei. Eu tirei depois de uma viagem que eu fiz para Jerusalém. E foi um propósito mesmo que eu fiz comigo mesma. Naquela viagem o Senhor me confrontou muito com relação a como nós temos negligenciado o cuidado com o nosso corpo nesse pensamento equivocado de que o corpo é menos importante que o espírito. Se o Senhor criou o corpo, ambos, corpo e espírito, por que meu corpo é menos importante? Se Adão e Eva tinham um corpo, é porque Deus os criou para ter um corpo. Então eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. E aí tudo isso foi causando essa metamorfose, essa virada de chave. Hoje eu vivo muito bem sem o açúcar, mas eu não vivo sem o sabor doce. Eu consumo alguns tipos de adoçante em moderação, porque adoçante em excesso faz mal também. E vou vivendo bem, gente. No início é difícil, mas hoje a minha vida, eu acho que eu seria muito mais ansiosa se eu comesse açúcar.
E você falou que já tem 2 anos. Uma pessoa até perguntou aqui, que a pessoa colocou, eu tentei sentir muita dor de cabeça. O início, Não, isso é natural? 100%. Porque pensa comigo, a retirada do açúcar, dependendo de onde você vem, dependendo da quantidade que você já consome regularmente, o açúcar ele ativa uma região no nosso cérebro que é chamado centro de recompensa. E a mesma região onde a cocaína age, onde drogas sintéticas ou, enfim, qualquer tipo de droga age. Então, quando você tira o açúcar, você entra num processo de abstinência. Porque seu corpo vai falar, cadê? Cadê aquele ingrediente que estava produzindo dopamina aqui, sensação de prazer? Cadê? Você entra num processo de abstinência. Então, você precisa superar essa primeira fase, que realmente não é fácil. A gente acha que vai surtar. Tem gente que é tão viciada em açúcar, porque de fato o açúcar é uma droga, que as pessoas ficam super irritadas, as pessoas ficam agressivas, enfim, começam a viver um processo realmente como de uma limpeza, né? Uma detoxificação de droga. Uhum. Então tem que superar essa fase aí. Não é fácil, gente, mas não é impossível. Sim, é muito bom te ouvir.